E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Mais uma super aula aqui do Professor Roque, onde nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho dentro da parte de ecologia, onde nós estávamos falando sobre poluição, beleza? Nós já tivemos aula aqui sobre poluição do ar, as várias formas aí de poluição do ar. Já tivemos aula sobre poluição da água, certo? E a aula de hoje nós vamos terminar de falar sobre poluição e nós vamos falar sobre poluição do solo. Beleza? A poluição do solo, o solo que é a crosta terrestre, onde nós realizamos as nossas plantações, edificações, onde nós vivemos, que é a crosta terrestre, certo? Então, nessa parte da matéria nós vamos estudar como que é feita o descarte desse material que nós chamamos de lixo, certo? Você sabe que o lixo é aquele material que a humanidade já não precisa mais, que deve ser descartado. Então, na poluição do solo, a gente estuda quais são as principais formas de descarte de lixo que a humanidade utiliza, beleza? E na aula de hoje nós vamos falar sobre essas formas de descarte de lixo, começando sobre a pior delas, chamada de lixões. Você já ouviu falar sobre o lixão? Todo mundo sabe que um lixão ele é extremamente prejudicial e é a pior forma de descarte de lixo que a humanidade possui. Então o que é um lixão? O lixão é uma forma desorganizada de descarte de lixos, né? Na maioria das vezes escolhe-se um local, certo? E esse lixo é depositado lá sem qualquer forma de monitoramento ou tratamento. Então você vai ter a mistura do lixo hospitalar, lixo orgânico, lixo úmido, lixo seco, tudo junto num determinado local, certo? Bem, e os lixões eles são extremamente prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde. Então vamos entender por quê. Primeiro, os lixões, pelo fato de estar todos os lixos ali misturados, ele contribui com a produção desse chamado de chorume. O que é o chorume? O chorume é um resíduo líquido dos lixos, certo? Que é produzido através de processos químicos, físicos ou biológicos ali com o lixo que é depositado. E esse chorume, esse líquido mal cheiroso de cor escura, ele é altamente contaminante. Ele pode contaminar o solo e contaminar os lençóis freáticos, que é aquela água subterrânea ali que passa ali por baixo do lixo, certo? Então o lixão ele produz esse chorume em grande quantidade, certo? E esse chorume ele vai ali prejudicar a qualidade do solo, porque ele vai infiltrar ali no solo, prejudicando e poluindo o solo em grande quantidade, certo? Os lixões, além disso, eles, através da decomposição bacteriana que acontece ali, acontece a produção de um gás, que é chamado de gás metano. E esse gás metano, ele tem um odor muito desagradável e o problema dele maior é que ele é inflamável. Então, por exemplo, em regiões onde você tem uma grande quantidade desse metano sendo produzido, pode acontecer até explosões. Existem muitos casos, por exemplo, de cidades e bairros que foram construídos em cima de lixões. E de uma hora para outra acontece uma explosão ali. Por quê? Acontece a acumulação desse gás metano que é inflamável, formando esses chamados de bolsões de metano, certo? Que em qualquer momento pode gerar uma explosão ali nesses locais que produzem essa grande quantidade de lixo, esse depósito irregular de lixo que é os lixões, beleza? E é o seguinte, além da produção do chorume, além da produção do metano, que pode gerar explosões, os lixões eles também podem levar ao aparecimento de uma série de doenças, porque muitos animais são atraídos pelos restos orgânicos que ficam ali no lixão, e isso pode gerar o aparecimento de várias doenças, como essas doenças que vocês estão vendo aqui, certo? Doenças extremamente danosas para a humanidade. Beleza? Então o lixão é a pior forma de descarte de lixo que a humanidade pode ter. Mas infelizmente no Brasil existem cerca ainda de 3.000 lixões ainda, certo? Então é necessário que políticas públicas sejam feitas e os lixões sejam encarados como um crime ambiental, certo? Então muitas políticas públicas aí, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi feita já há bastante tempo, ele prega aí que os lixões devem ser eliminados da humanidade para que não transmitam doenças, não contaminem o solo e a água, tá bom? Entendeu o que é um lixão agora, meu amigo? Existe uma outra forma de depósito de lixo bem melhor do que o lixão. São chamados de aterros sanitários.
Provavelmente na sua cidade já deve ter um aterro sanitário. E o aterro sanitário, ele tem muitas vantagens em relação ao lixão. Vamos entender quais são elas? Primeiro, no aterro sanitário, geralmente, né, eles enterram o lixo de uma forma em que esse lixo não fica acumulado em grande quantidade. Então, geralmente, eles vão criando camadas para que você não tenha um grande volume de lixo, né, em um determinado espaço. Então, o aterro sanitário é um local, né, que ele deve ser construído, já um processo monitorado, certo, pelo governo para descarte de lixo. Então, você vai escolher um local, geralmente longe de algum centro urbano, longe de qualquer fonte de água ali, né? Geralmente os aterros sanitários têm que ser construídos a cerca de, no mínimo, 200 metros de distância de algum rio, de algum lago. Então você já percebe que tem um monitoramento maior. Além dessa separação do lixo, no aterro sanitário ainda ocorre a drenagem daquele chorume, que eu falei que é aquele líquido, né, que é extremamente prejudicial para o ambiente. Então, em um aterro sanitário, esse chorume ele é drenado e descartado corretamente. Beleza? Então, no aterro sanitário também eles colocam uma camada de polietileno na parte de baixo para que esse chorume que é produzido, ele não contamine o solo. Então, você não tem a contaminação do solo, você tem a drenagem desse chorume, que é esse líquido extremamente danoso para o ambiente, e você tem a drenagem do metano também, que é aquele gás inflamável que eu falei que é produzido pelo lixo. Certo? Então, no aterro sanitário, esse metano ele é drenado, ele pode ser queimado, certo? Para que não gere explosões ou algo do tipo, ou pode ser utilizado para a produção de energia também. Então, o aterro sanitário ele possui várias vantagens aí em relação aos lixões, beleza? Bem, outras formas de lixo não podem ir para o aterro sanitário. Um exemplo disso é o lixo hospitalar, que são aqueles lixos que você retira lá dos hospitais, de sangue, lixos que podem gerar contaminação. Geralmente, como que é feito o descarte do lixo hospitalar? O lixo hospitalar, na maioria das vezes, ele é incinerado, ele é levado para incineradores para que ele possa ser queimado e assim não gerar nenhum tipo de contaminação. Beleza? Outra forma de destinar o lixo corretamente, uma das outras formas, é o lixo orgânico. O lixo orgânico é aqueles restos de comida, restos de plantas, certo? E qual é a melhor forma do descarte do lixo orgânico? É através da chamada de compostagem. Então muitas pessoas, muitas políticas públicas pedem para que a humanidade separe o lixo úmido do lixo seco, para que esse lixo úmido possa ser utilizado na chamada de compostagem. O que é a compostagem? É você pegar esse lixo, esses restos de comida, certo? Misturar com o solo ali, deixar a atividade bacteriana acontecer e utilizar esse solo que agora vai ficar altamente nutritivo para que você possa plantar, utilizar esse solo na agricultura. Então a compostagem, que pode ser feita em residências e apartamentos, mas também pode ser feita em grande escala, onde se a população separar corretamente o lixo e esse lixo orgânico ele pode ser utilizado na agricultura, para beneficiar o solo, beleza? Bem, e só que é o seguinte, muitos materiais nós sabemos que demoram milhões e milhões de anos, alguns milhares de anos para ser decomposto, como você está vendo aqui na tabela ao lado. Olha só, como que alguns materiais que nós utilizamos cotidianamente podem demorar vários anos para se decompor, certo? Então a melhor forma, o ideal seria que a gente parasse para pensar e evitar a produção de lixo. É para isso que nós temos os chamados de 3 R's, que deveria ser aplicado aí na população. O que são esses 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. O que é isso? Reduzir seria a gente consumir produtos que não liberem muito lixo. Não consumir muitos produtos sem controle, e assim você se preocupar não só com a obtenção do produto, mas como que vai acontecer o descarte desse produto. Produtos que têm muita embalagem, certo? Então evitar de consumir esses produtos que geram muito lixo, e esse seria o papel da redução. O que seria a reutilização? A reutilização é você pegar aquele material que você iria descartar, e reutilizar para o mesmo fim, como por exemplo uma garrafinha de água, você pega, utiliza ela, ao invés de você jogar fora, você reutilizar a mesma garrafinha de sempre. Copos
né, e vários outros tipos de elementos que cotidianamente nós utilizamos. Então a reutilização é isso. E o que seria a reciclagem, que você ouve falar muito bem aí? A reciclagem é você pegar um material que tinha uma função, né, e trabalhar para que esse material possa ser utilizado em outra função. Como, por exemplo, aí os catadores de latinha, né, que utilizam o alumínio para a produção de vários tipos de equipamentos, ou plástico sendo utilizado na produção de vassouras e produtos de limpeza e várias outras coisas. Então, a reciclagem, a reutilização e a redução seria o ideal para que a humanidade produzisse a menor quantidade de lixo possível, certo? Mas não adianta nada, meu amigo, você separar o lixo e não haver políticas públicas na sua cidade, né, para fazer esse processo de reciclagem acontecer. Então os políticos, né, têm um trabalho muito grande para que esse lixo, ao invés de ir para um aterro sanitário, ou pior ainda no lixão, ele deve ser trabalhado. Então as usinas de reciclagem devem receber um investimento público aí também, tá bom? Então, ó, poluição do solo, as diversas formas de descarte de lixo você aprendeu aqui no canal BioRock, beleza? Espero que você tenha gostado. Bons estudos, meu amigo. Tchau!